Você que gosta de transporte público já se inteirou sobre a diferença entre BRT e VLT? Então vem comigo e update-se! Nos últimos anos, o Brasil vem sofrendo diversas modificações quando a gente fala sobre transporte urbano, principalmente transporte público. Isso porque nosso país vem sediando vários eventos mundiais, a exemplo da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E para isso, os governos tendem a pensar cada vez mais em soluções viáveis, baratas e que atendam ao enorme público que o Brasil iria comportar, que iam vir para nossas cidades, principalmente para as cidades sedes. Mas lembrando que essas modificações não atingem apenas as cidades sedes. Elas também, as soluções no caso urbanas, elas se estendem para outras cidades. Ou seja, o que a gente está aplicando em Salvador, que vai sediar os Jogos da Copa do Mundo, também pode ser replicado no interior em cidades que são grandes, mas não teriam jogos durante essa época. Então, quando a gente começou a obra principal aqui na minha cidade, aqui em Salvador, tinha um grande questionamento. Vai ser VLT ou BRT? E aí vem, Tice, qual a diferença de VLT e BRT? Muita gente não sabe, mas VLT significa veículo leve sobre trilhos. Ou seja, ele nada mais é do que aquele antigo bondinho que precisa de energia elétrica para funcionar. E ele tem o seu trilho e, obviamente, o seu trajeto pré-definido ali, perfeitinho. O BRT surgiu como Bus Rapid Transit ou Traffic? Pô, Felipe. Transit, foi mal. Bus Rapid Transit. E que nada mais é do que uma pista exclusiva para ônibus. Hoje em dia a gente tem, nas grandes capitais brasileiras, aquela pista onde tem escrito exclusivo ônibus. Só que essa pista ela é mais exclusiva ainda. O BRT nada mais é do que um grande complexo de ônibus com maior capacidade e também tem o seu trajeto pré-definido, como se fosse um trilho, só que uma rodovia. Então, a gente faz as margens e não tem intervenção de carros, ou seja, você não tem grandes retornos, você não tem intervenções de outros veículos. O ônibus ele segue a sua linha continuamente. E aí você me pergunta, qual é a grande diferença entre essas duas soluções urbanas e por que escolher uma ou outra? Depende muito, desde a geologia da sua cidade para questão de construção, até capacidade de energia para alimentar o VLT, como também custo. Essas obras basicamente diferem em relação a custo. VLT ele é uma solução mais nova, mais sofisticada e, por consequência, o custo monetário é mais elevado. Então, fazendo aqui uma análise rápida entre BRT e VLT. O custo de implantação de um BRT vai de 3,2 milhões até 4,8 milhões de reais, enquanto 4,8 também estava meio absurdo, mas 48 milhões de reais, enquanto o VLT já começa a ser orçado em 64 milhões, ou seja, é uma disparidade significativa quando a gente fala em implantação de solução de transporte urbano. Começa em 64 milhões e pode chegar até 160 milhões de reais. Ou seja, é um investimento super significativo, mas que vale a pena uma vez que você tem uma questão de trilhos e vagões, é muito melhor do que o ônibus, Enfim, dependendo da sua cidade. Custo por quilômetro. No BRT, a gente tem um custo médio de 20 milhões de reais por quilômetro, questão de infraestrutura e equipamentos. Já no VLT, esse custo sobe para 80 milhões, ou seja, 4 vezes mais caro do que você implantar o BRT. Quando a gente fala de capacidade de usuários, o BRT ele atende de 10 a 50 mil passageiros, enquanto o VLT, essa margem é muito menor, de 10 a 15 mil passageiros. Então, por vezes também, o BRT acaba sendo uma solução de massa mais eficaz, porque transporta mais pessoas, embora seja mais poluente. Quando a gente vem para a parte de tempo médio de construção, a obra do BRT, em média, leva 2 anos para sua implementação, enquanto a obra do VLT leva, em média, 5 anos. Óbvio que dentro desse processo a gente pode ter atrasos por diversos motivos. Obra de governo normalmente atrasa, injeção de dinheiro, falta de capital, enfim, algumas questões interferem, mas a questão de tempo médio, o VLT leva mais do que o dobro do que o BRT para ser implementado na cidade. Velocidade média. Ambos atingem a mesma média de velocidade, variando de 18 a 40 km por hora. Ou seja, não são também transportes super rápidos, uma vez que você tem uma restrição na via de capacidade e de infraestrutura, ou seja, eles atingem mais ou menos a mesma velocidade. E o impacto ambiental, como eu falei antes, o do VLT é quase mínimo, porque a gente utiliza energia, certo? E do BRT não, quanto mais ônibus você coloca na rua, mais emissão de monóxido de carbono você prejudica o meio ambiente. E também, muito por conta disso,
a opção do VLT, mesmo sendo mais cara, acaba sendo bem escolhida e, na verdade, muito utilizada hoje em dia, porque a gente se preocupa com o meio ambiente. Principalmente as cidades europeias estão implementando o VLT, porque é uma solução urbana de transporte de massa, transporte público efetiva e também agrega essa questão do meio ambiente, não tem tanto impacto assim quanto você colocar veículos na rua. Até em São Paulo, que hoje em dia já está querendo reduzir a quantidade de automóveis, a gente tem a questão do rodízio e tudo, ou seja, a implementação de um veículo de massa que não emite poluentes, assim, emite minimamente, é mais interessante. E a gente finaliza esse vídeo por conta do tempo e porque essa é só uma dica rápida, deixando aí os contrapontos desses dois transportes públicos. Na sua cidade, é mais utilizado o VLT ou BRT? Me conta aí. Aqui em Salvador, a gente está com uma obra em curso, que é do BRT. São, acho que, 8 quilômetros ou 16 quilômetros, que vão pegar a principal via aqui da minha cidade, Antônio Carlos Magalhães, de fora a fora. E nós esperamos que seja uma solução urbana positiva para a nossa cidade. Fica ligado que o nosso canal vai trazer sempre dicas atuais e bacanas para você ficar por dentro do mundo da engenharia civil. Então até a próxima, tchau, tchau. E o tempo médio de implantação. Uma obra emergencial, a gente sempre vai optar... Tá tocando? O meu telefone. Desliga para mim, por favor.